Eles são animais, eles pertencem ao filo quinidário, assim como as anêmonas e as águas-vivas. Os recifes de corais são colônias compostas por minúsculos pólipos e, por serem um organismo quinidário, possuem tentáculos, boca e sistema digestório. Algumas dessas colônias são tão grandes que podem ser vistas do espaço. Isso se deve ao exoesqueleto, composto por carbonato de cálcio, que é o CaCO3, e esse esqueleto externo é rígido e esbranquiçado, que é formado pelos pólipos da colônia. A cor dos corais está diretamente ligada ao mutualismo entre os corais e as algas zooxantelas. Com o aumento da temperatura dos oceanos, acaba prejudicando o fotossistema 2, que é onde a energia luminosa se transforma em energia química. E esse sistema é composto por proteínas, e com o aumento da temperatura, essas proteínas se desnaturam e perdem sua função. Com isso, as algas entram em uma situação de estresse e, em decorrência disso, ela acaba produzindo compostos reativos ao oxigênio, como água oxigenada, que é o H2O2, que é tóxica para as algas e para os corais. Assim, os corais expulsam as zooxantelas. No vídeo, ilustra como é a expulsão das zooxantelas dos corais. A alga produz alimento para o coral, e ela, sendo 80% do alimento que o coral consome, vem das zooxantelas. Essas algas acabam perdendo o abrigo e a sua fonte de dióxido de carbono, que é o CO2. Com o aumento da temperatura, as zooxantelas são expulsas do tecido dos corais, encerrando a relação mutualística existente entre eles, tornando o coral frágil, que deixa o seu tecido translúcido, sendo possível fazer a observação do esqueleto do carbono de cálcio, às vezes podendo resultar na morte do mesmo e na redução da estrutura do recife. Assim, todos os organismos que vivem no recife são prejudicados, além da pesca e turismo. Isso pode ocorrer devido à duração do branqueamento ou pela intensidade da alteração ambiental, o que causou esse problema. Mesmo se for possível reverter o branqueamento, os corais que já foram afetados irão apresentar uma menor taxa de crescimento e acabam sendo mais vulneráveis a doenças. O aquecimento global é um processo caracterizado pelo aumento da temperatura média do planeta, inclusive a dos oceanos. Esse processo se dá principalmente por conta do aumento das emissões dos gases de efeito estufa, como o CO2, à atmosfera. O branqueamento de corais possui uma relação direta com o aumento da temperatura da água dos oceanos, apresentando também uma ligação com o aquecimento global. Porém, algumas vezes esse aumento se dá consequente a outros eventos sazonais, como por exemplo, podemos citar o El Niño, que é um fenômeno caracterizado pelo aquecimento anormal das águas superficiais no Oceano Pacífico tropical, levando à alteração do clima, mudando os padrões de vento e afetando os regimes de chuva em regiões tropicais e de latitudes médias. O aumento da temperatura causada pelo aquecimento global pode resultar em graves consequências, diferentemente da dos eventos sazonais, já que não há retorno à temperatura adequada, além de que a emissão de gás carbônico está relacionada também com a acidificação da água, o que enfraquece os corais por conta da diminuição da incorporação de carbonato de cálcio. Branqueamentos de corais é um fenômeno relacionado com alterações no ambiente marinho, como aumento da temperatura, mudanças na salinidade e poluição. Desse modo, para evitar o branqueamento, devemos diminuir ou acabar com esses fenômenos estressantes. Como medida para a redução desses fenômenos, temos redução da emissão de gases poluentes e, consequentemente, do aquecimento global, criação de áreas de proteção dos corais, evitando a exploração desses ecossistemas, criação de políticas mais severas relacionadas à proteção do meio ambiente e à emissão de gases contribuintes para o aquecimento global, e o direcionamento do esgoto para o local correto, e a proteção das matas ciliares. Então, essa foi a nossa apresentação. Espero que tenham gostado e obrigada por assistir até aqui.